todos, sejamos todos bem-vindos. Nós vamos ler uma mensagem do livro Pão Nosso. A mensagem tem o título Ouçam-nos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. A resposta de Abraão ao rito da parábola ainda é ensinamento todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados, tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda, alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no Espiritismo evangélico, tão simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos, em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Vamos então respirar profundamente. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, agradecer a Jesus e a toda a equipe espiritual que está conosco. Mestre amado, te agradecemos, Senhor, em especial pela Renascer, por este local aonde nós viemos tantas vezes curar as nossas almas, das aflições, das agonias que fazem parte da nossa estrada. Aqui, Senhor, encontramos o consolo para nossas almas e estamos gratos por esta casa, por este momento e pelas pessoas que aqui se encontram. Rogamos, Senhor, a Ti a Tua doce misericórdia para que nós possamos, cada vez mais, conseguir observar, perceber, receber as suaves vibrações que chegam até cada um de nós. Rogamos, Senhor, hoje pela Gabi, que vai fazer a palestra, que a Tua doce presença se faça no seu ambiente íntimo, nas Suas palavras, e nos traga, Senhor, toda a sabedoria necessária para a gente entender, compreender e colocar em prática os Teus ensinamentos. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. A Neuza, obrigada, Neuza. A Neuza leu uma
passagem aqui do livro Pão Nosso, que é o capítulo 116, que é justamente quando Emmanuel faz algumas reflexões baseado na parábola do mal rico, que é de Lucas, capítulo 16, né? Então, Emmanuel faz algumas reflexões aqui sobre essa parábola, a gente vai voltar nela lá para o final da nossa conversa hoje aqui. Então, a gente vai fazer as reflexões sobre essa parábola, iniciando aí, nós vamos, na verdade, no item 5 do capítulo 16 do Evangelho, para falar sobre essa história que Jesus nos trouxe. Jesus, como um bom contador de histórias, né, ele nos trouxe as mensagens através das parábolas. E essa é uma parábola que ele traz para a gente refletir a nossa conduta diária, né? Então, no capítulo 16, que é o capítulo que fala não se pode servir a Deus e a Mamon, a gente tem aqui no item 5 essa reflexão sobre a parábola do mal rico. No item 6 é a parábola dos talentos e assim por diante. Esse é um capítulo que vai trazer muitas parábolas, né? Jesus trouxe essas histórias para tentar explicar para nós de uma maneira mais simples a época, né? A época que nós vivíamos ali, a época dos nossos irmãos ali entre os judeus. Jesus trouxe histórias para tentar transmitir a sua mensagem. E essa é uma parábola que é bem interessante também. A parábola mais conhecida é a parábola do bom samaritano, né? Então, ela é sempre lembrada, bem explorada por vários pregadores de várias religiões, tanto espíritas como não espíritas também. Vários palestrantes espíritas também já falaram sobre a parábola do bom samaritano. E aí, hoje, na sequência que a Guta organizou, temos então essa do item 5, que é a parábola do mal rico. Aqui eu trago uma pintura renascentista, né, que exemplifica essa parábola. Bom, e aí eu trouxe a parábola, ela é bem curtinha, o item 5, que é o item que a gente vai discutir hoje, ele é um item bem curto, então eu trouxe a parábola para a gente ler juntos, relembrar, quem não lembra, né? Existe, inclusive, além da parábola, existem várias outras histórias que foram adaptadas a partir da mesma ideia da parábola, né? A gente tem histórias sobre o rico que foi olhado no mundo espiritual porque ele não matou uma aranha, e assim por diante. Tem várias narrativas que seguem a mesma ideia da parábola do mal rico, a ideia de que a gente precisa refletir sobre o que a gente faz, porque a gente colhe o que faz, mas que tudo que nós fazemos está sendo colocado aí na nossa conta diária, né? Bom, então o item 5 começa assim. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém as dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse mesmo pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe as pontas dos dedos na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação
e tu nos tormentos. Aos demais, existe para sempre um grande abismo. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem. Como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Traz essa parábola para nós. A primeira coisa que é bem interessante de destacar é que essa parábola ela está na Bíblia, né, em Lucas, capítulo 19. E é interessante porque Jesus traz essa palavra e lá já está falando dessa comunicabilidade dos espíritos, né? Dos mortos irem até os vivos comunicarem, falarem sobre a existência eterna, né? Sobre o céu, sobre o inferno. É uma coisa bem interessante da gente pontuar, porque há muita negação sobre não ser real essa ideia de que os espíritos vêm se comunicar com os vivos, né? E aqui, o próprio Jesus na parábola, ele traz essa mensagem através dessa história, né? Ao pedido do rico para que Abraão mandasse Lázaro, morto já, ou seja, desencarnado, conversar com os irmãos e avisar de como é a vida eterna, para que eles não cometam os mesmos erros. É bem interessante, então, olhar já isso. Mas assim, tem várias coisas para a gente olhar nessa parábola, e a gente vai conversar agora a partir disso. Então, é uma parábola que é curta, mas traz grandes ensinamentos, como tudo que Jesus trouxe para nós, né? E é importante já começar destacando sobre Abraão, que Jesus traz Abraão para a figura, porque assim, há uma crença entre os judeus de que eles irão para o seio de Abraão, que é um lugar onde Abraão está esperando a todos, né? Serão recompensados. E Abraão, ele é chamado de pai, porque ele é considerado o que deu origem a toda a nação de Israel. Foi a partir de Abraão que lá em Gênesis Deus conversa com Abraão e escolhe ele para que a partir dele, dos descendentes dele, nasceria uma grande nação, que seria a nação escolhida por Deus. Então, lá em Gênesis, na Bíblia, tem a aparição, né, desse ser espiritual falando com Abraão, e que Deus fala para Abraão, então, que ele é o escolhido e que a descendência dele iria gerar uma grande nação. E é interessante porque a mulher de Abraão, a Sara, ela não tinha filho. Pela história que nos dita em Gênesis, Sara já tinha 90 anos, então ela não tinha filho ainda. É claro que o tempo, como era contado naquele tempo, é diferente do nosso tempo contado hoje. Então, ela não tinha realmente 90 anos, como nós temos hoje, como é contado hoje 90 anos. Mas para a época ela já era considerada uma mulher muito velha para se ter filhos, né? Mas aí ela engravida de Isaac, que daí surge a nação de Israel. Então, assim, Abraão é considerado o pai da nação de Israel, por isso pai Abraão, né? Por isso, então, ele é uma figura muito respeitada, né, na história hebraica. Então, aqui na parábola, Jesus traz essa figura, Abraão, como sendo essa maior autoridade no céu, que recebeu justamente quem? Lázaro, que no plano terrestre não era ninguém. Não tinha posses, só tinha o nome Lázaro, não tinha um lugar, não tinha família, vivia na porta do homem rico e vivia cheio de feridas, não tinha o que comer, por isso morreu, né? Morreu ali a amiga. E é interessante porque na parábola a gente não tem o nome do rico aqui, né? Na parábola em Lucas, a gente não tem o nome do rico, é só o nome que aparece, o nome de Lázaro.
falar. Lembrei de uma fala do Paulo, não parece que fala justamente sobre essa parábola. Ele fala que a Joana comentou com ele que o porquê que Lázaro foi acolhido. Porque ele foi uma alma encarnada que nunca maldiz a condição que ele se encontrava. Ele aceitava, tinha resignação, sempre que ele podia, ajudava, e ele tinha uma característica muito importante: ele gostava muito de animais, e ele cuidava dos animais na sociedade. Tanto é que a Igreja Católica colocou ele como padroeiro dos animais. São Lázaro, né? São Lázaro. É isso mesmo. A grande característica que a gente destaca quando a gente analisa, tem um livro que fala, feito uma análise sobre o Evangelho, né? Eu até coloquei aqui na referência o nome do autor. Eu li ele em PDF, coloquei aqui uma referência. Eu vou lembrar o nome dele aqui, é difícil. Aqui, Sayão, o sobrenome que eu estava tentando lembrar, o Sayão. O nome desse livro é Elucidações Evangélicas. A FEB publicou esse livro, e lá ele faz análise de vários evangelhos, de várias passagens do evangelho, principalmente das parábolas. Aí ele analisa essa parábola, e aí ele coloca que uma das principais características, uma das principais aprendizados que a gente tem daí do Lázaro, eu até lá mais no fim, mas já traz isso, é a resignação, é o exemplo de resignação. E aí é bem interessante, porque domingo passado lá no Evangelho lá em casa, eu até esqueci de trazer o livro, aquele Renovando Atitudes, né, que a gente está lendo também no Evangelho. Lá, o capítulo que a gente leu, estava falando assim, a diferença entre, a diferença, por que Jesus falou sobre humildade e resignação? Qual é a importância, né? Que a resignação é com o coração, é quando você está com o coração contrito, você aceita aquela situação sem murmurar. E aceitar a situação não quer dizer ficar simplesmente parado sem fazer nada, mas é entender o processo e passar por esse processo da melhor forma possível, né? E o Lázaro faz isso, não porque ele está naquela situação tão aqui terrenamente falando, era miserável, né? Ele estava abaixo da linha da miséria, doente, sem ter o que comer, abandonado, sei lá. Mesmo assim, ele não maltratava os animais, por exemplo, né? Ele não maldizia as pessoas que passavam por ele e não o olhavam, né? Então, ele era resignado, além de humilde, resignado, né? É bem interessante. Isso mesmo. E aí, a gente olha nas características aí dos personagens, né, que a história traz pra gente. Como uma boa professora de literatura, né? A gente vai pegar a história e vai olhar os personagens. Então, quando a gente olha o personagem rico, o rico ele não tem nome, mas o pobre tem, é Lázaro. Porque Jesus que dá destaque aí a personalidade de Lázaro, pra gente atentar a Lázaro, né? Também olhando o rico, mas que o rico pode ser qualquer um. Agora, Lázaro não é todo mundo que consegue viver como Lázaro viveu. Agora, nós podemos ter atitudes do mal rico o tempo todo. Agora, é mais difícil ter a atitude de Lázaro diante das dificuldades que Lázaro passava, por exemplo, né? Então, olha só. Então, o rico, ele vivia no luxo, e aí ele também vivia no quê? Na indiferença. É tanto que vocês veem aquela ilustração, quando a gente coloca a ilustração na internet, a gente vê várias pinturas, que o rico está logo atrás e Lázaro na frente, e ele com o rosto sempre virado, né? Os pintores sempre pintam o rico com o rosto virado, a mesa farta e ele de rosto virado, não olhando para Lázaro. Então ele também estava vestido da indiferença. Tanto faz, eu tenho o que comer mesmo, eu tenho a minha vida, eu já conquistei o que tinha que conquistar, eu já cheguei onde eu queria chegar, então não me importo com quem está aqui na minha frente, né? Não olho para frente. Ou mais ainda, essa ideia da indiferença do rico, ela não é apenas material, viu, gente? Ela também é da nossa consciência, da nossa moral. E aí é o nível de elevação moral que a gente está. Porque quando a gente não se importa com o outro, que é a caridade moral, né? Esse rico,
Essa parábola, ela reforça a máxima que Jesus trouxe para nós, né? Que o Espiritismo trouxe para nós também, que fora da caridade não há salvação. E quando essa caridade num todo, não é só material. O rico, esse mal rico, ele não estava só com a indiferença material. Ele também praticava a indiferença moral. Ele não olhava para o outro, para o que estava ao seu redor. Ele vivia na sua bolha, né? Ele vivia no seu cercadinho. E aí, ele também vivia nos excessos. Sempre em excessos. É tanto que existem várias histórias que eu disse para vocês, né? Que vem a partir dessa parábola. Tem uma versão de que diz que tem uma versão da cultura popular nordestina que fala de um pobre que andava pedindo, mendigando de casa em casa. E aí diz que uma mulher rica, e nessa versão uma mulher rica esnobava as comidas e tudo que sobrava ela dava para os cães na frente desse pedinte, mas não dava para ele, né? Ou seja, esnobava e o escarnecia, oferecia o melhor para os animais do que para aquele ser humano. Tem várias versões, tem versão do Peri Malazarte, que aí ele apronta com o rico, né? E que a história da sopa de pedras, a Marcos conhece, né? Que ele vai lá pedir, a mulher esnoba ele, dá para os animais, não dá para ele, ele com a sua esperteza vai enganando a mulher com a sopa de pedra. Ao final, ela dá tudo que tem em casa, ele come a sopa e joga as pedras nela, né? São várias versões, né? Dessa ideia de que o rico não ajuda o pobre, ou a ideia não é o dinheiro. A gente vai chegar lá. Não é essa a questão. A gente vai chegar. E aí o Lázaro, ele representa o que? A dor. A dor que é invisibilizada pelo outro. E aí a exclusão social também. A exclusão social, ela é, por exemplo, praticada diariamente quando, por exemplo, a gente passa por irmãos na rua que às vezes estão precisando de uma ajuda e a gente não sequer olha porque a gente está na nossa correria do dia a dia. Essas pessoas estão à margem da sociedade, por exemplo, né? Uma mãe com uma criança que está aí na fila desde 5 da manhã para conseguir uma vaga no posto de saúde, e assim por diante, um idoso que está perdido na rua, carregando peso sozinho, e assim vai. Então, assim, o Lázaro, ele é a representação dessa dor invisibilizada, e aí o Lázaro aqui, ele não é só essa pessoa carente financeiramente, entende? Não é só uma questão de dinheiro. Ele também é essa pessoa carente emocionalmente, de que alguém olhe para ela. E aí, às vezes, a gente tem a mania de invisibilizar a dor do outro. A Zileia, psicóloga, ela vai poder falar isso melhor. Existem pessoas que têm sensibilidade à dor maior do que outras, né, Zileia? Existe um gene no DNA, CUNT é um desses genes, e que tem gente que tem mais sensibilidade à dor física do que outras pessoas, né? Sente mais dor. E também emocionalmente. Às vezes, aquilo que pra mim não é nada demais, essa pessoa, meu Deus, isso não é nada, por que ela tá assim estressada, ou então, porque está assim triste, ou então, porque ela está assim desesperada. Porque o que pra mim não é dor, para aquela pessoa é diferente, que é uma outra forma de lidar com a dor, é uma outra forma de lidar com a situação. Então, a dor daquela pessoa é a dor daquela pessoa, ela não é a mesma dor para mim, porque eu estou em outra posição, inclusive, né? Para mim, eu estou em outro local, inclusive em outra forma cultural de ver aquela dor, financeira de ver aquela dor. Eu estou, por exemplo, com a mensagem da doutrina espírita que é consoladora. Então, para mim, um exemplo, vamos falar, por exemplo, da morte. Talvez para nós espíritas, a morte dói, sempre vai doer. Mas a gente consegue lidar de uma maneira talvez melhor que um irmão que não tem essa mensagem. Mas não quer dizer que aquela dor não é tão grande também. Todas as dores devem ser levadas em consideração. E Lázaro representa isso. E vocês percebem que lá no início da parábola, dizia assim, ó, existia um rico que estava vestido de linho e de luxo. Olha só,
Quem foi que falou? Isso. Estava vestido de púrpura e linho. Isso mesmo, é muito interessante a gente observar que essas vestimentas, olha só, vamos voltar. Só para a gente olhar aqui. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras. Olha que interessante. Esse vestimento, ela é, enquanto rico, e aí a gente vai começar agora a entender que essa riqueza, quando essa parábola traz a reflexão sobre o mal rico, não é apenas sobre a malversação dos recursos financeiros que a gente tem. Não. É a malversação também dos recursos morais que a gente já tem. Como a gente está lidando com isso? Né? É a forma como a gente lida também moralmente. A gente também pode ser um mal rico no sentido moral. Já ter conhecimento da doutrina, já ter acesso a essa mensagem, por exemplo. E o que a gente está fazendo com isso? No nosso dia a dia. Porque a doutrina, ela nos traz ensinamentos que é para ser colocado em prática no dia a dia. Não é só no templo religioso. É em todos os lugares. Não é porque eu estou de férias que eu não sou espírita. Entendem? Não é porque está no recesso ou no feriado. É o tempo todo. Mais do que espírita, na verdade. Eu sou seguidor do Evangelho de Jesus. E aí, esse vestir-se de púrpura e linho é vestir-se desses vícios. Desse exagero, dessa insensibilidade, desse egoísmo, indiferença, orgulho, vaidade, né? Egoísmo. Então essa púrpura, esse linho representa esses vícios. Enquanto que o outro, olha só, imagine o que é uma pessoa cheia de úlceras. A pessoa está exposta, com as feridas expostas, para todo mundo ver as úlceras, não é? Então, é outra forma de ver. E aí o erro do rico não é possuir bens, não é exatamente sobre isso. Jesus, quando trouxe essa parábola, ele não estava condenando as pessoas que enriqueciam, não é isso. Jesus, inclusive, não está condenando o dinheiro, não é sobre o dinheiro em si. Que, inclusive, existem várias passagens no Evangelho que falam sobre a importância dos bens materiais também. E que, inclusive, a riqueza é uma grande provação para o Espírito. O Espírito que veio com riqueza, ele veio com uma provação muito grande, porque ele precisa expiar. Por isso ele veio com grandes recursos, né? Então, não é o dinheiro em si que Jesus traz para nós pensarmos, então não podemos ter dinheiro, recursos, bens materiais. Não é isso. De novo, como sempre, a mensagem da doutrina espírita coloca cada um de nós no centro das reflexões. Na verdade, a grande reflexão que a gente traz aí quando eu li essas elucidações dos evangelhos, a gente estuda, aqui no Pão Nosso que o Emmanuel traz, o grande ponto somos nós. Não é o dinheiro. É o que nós fazemos com dinheiro. Ou não fazemos, que omissão é pior, né? Inclusive o Evangelho fala isso. Omissão também é um grande problema, né? Então, assim, e mais, não é só sobre dinheiro material. É sobre riqueza moral. É sobre oportunidades que nós temos e muitos não têm. E o que nós fazemos com essas oportunidades, né? A parábola não fala também de castigo. Então o homem rico foi castigado. Não existe castigo. Na verdade, nem existe punição. Deus não nos pune, não nos castiga. O que pesa sobre nós é a nossa consciência. O inferno é uma simbologia do estado que nós nos encontramos com a nossa consciência.
É o estado de consciência. É o nosso despertar. Pode ser no inferno ou no céu. São metáforas do estado de consciência em que nós nos encontramos, né? Do estado, inclusive, emocional, espiritual que nós nos encontramos. Então, não existe castigo eterno, mas existem o quê? Consequências morais para o que nós fazemos. E daí vem, então, que a doutrina nos fala sobre a lei de causa e efeito. Malrico e Lázaro, eles tiveram que assumir as responsabilidades do que fizeram enquanto estiveram encarnados. É a lei natural de causa e efeito. É a lei da física que a gente estuda, né? Ação e reação. Que na física quântica também nos apresenta que cada impulso traz uma reação. Então, olha só. Não, a visão espírita nos fala sobre essa lei de causa e efeito, que o Malrico foi submetido e Lázaro também. E que nós também somos submetidos. E é muito interessante a gente lembrar que a lei de causa e efeito, ela não é só para quando nós desencarnarmos. Ela é também para a nossa vida terrena ainda. Um exemplo bem simples é consequências morais das nossas atitudes, por exemplo. Exageros, porque temos recursos para comer. Exageros na forma de comer, de como comemos, esnobamos, exageramos, a gente vai colher as consequências físicas ainda nessa vida disso. É inevitável. Conforme a gente for envelhecendo, vai aparecendo as consequências. Pressão alta, diabetes, gordura no fígado, não sei o que, e assim por diante. Isso é castigo divino? Não. Isso é causa e efeito. Eu fiz aqui com o meu corpo. Eu tenho que arcar com as consequências disso. Se eu não pratico esporte, se eu vivo estressado, o que vai ter? Com certeza você vai ter problemas de saúde sérios. Problemas cardíacos, problemas de úlcera e assim por diante, né? Bom, lei de causa e efeito. Que a gente mesmo faz com a gente. O que a gente tem que entender é que não existe uma força divina nos punindo. É isso que a gente tem que entender. Isso é muito interessante que a doutrina espírita nos traz. Não existe uma força divina nos punindo. Não existe punição eterna. Nós é que nos deparamos com a nossa consciência. Porque a lei divina está dentro de nós. De todos nós que nascemos simples e ignorantes. E aí, o capítulo 16 fala, não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o capítulo, né? Então, ele diz assim, a riqueza, ela é uma prova, ou é uma expiação para quem vem dela. Então, quem adquire bens terrenos na terra, quem herda, quem é rico, quem tem recursos para viver melhor, não é esse o problema. A gente deve agradecer. Tudo dentro dos limites também, né, gente? Agora, o problema é o que nós fazemos, ou como disse a Malu, se não fazemos com isso que a gente recebeu financeiramente, por exemplo, né? Recursos materiais. E mais, lembrarmos, se a gente acredita em reencarnação, de que nessa vida a gente veio com esses recursos. A gente precisa entender que nós viemos com esses recursos porque temos algo a fazer com esses recursos. Né? Conforme o uso que nós fazemos dessa riqueza. O uso que nós fazemos da riqueza nos torna melhores ou não. É uma prova ou uma expiação. E aí, pode ser a condenação. Se nós agimos de forma errada. Condenação, quando nós despertarmos no plano espiritual, a nossa consciência vai nos acusar. Nós vamos nos deparar com os efeitos da causa, com os efeitos do que nós fizemos, do que nós plantamos, daquilo que nós provocamos. As mazelas, né?
que nós causamos, é aquilo que a gente deixou de fazer por omissão, que também nos será cobrado. Então, uma prova ou uma expiação. O dinheiro não é o problema. O problema é é a forma como nós agimos. A pobreza também pode ser uma prova. A pobreza, ela é uma prova, pode ser uma prova para aquele irmão, para nós nessa vida. Mas olha que interessante, a pobreza, de acordo com Sayão, não é um sinal de inferioridade espiritual, não entendamos isso. E aí é interessante a gente entender, aquele irmão que veio numa situação muito pobre, muito miserável, por exemplo, Lázaro, né? Ele não é inferior espiritualmente. Muitas vezes ele pode ser um espírito de muita elevação moral que veio suportar essa provação. Que teve que vir para acompanhar alguém, para auxiliar, para amparar, para ensinar alguém que veio com riqueza, inclusive. Então, ser pobre financeiramente aqui no plano terreno não quer dizer sinal de inferioridade espiritual. Nem ser rico, sinal de superioridade moral. Né? Então aí a gente sabe. Tem até a história que a dona Tânia gosta de contar, né, do Fulvio, aquele irmão lá que o Chico contou que o próprio Jesus veio buscar ele, lembra? O Jorge, que era muito, muito, muito pobre, né? Vivia na rua, vivia cheio de úlceras, né? Era morador de rua. Ia todos os dias conversar com o Chico, né? E quando ele desencarnou, o próprio Jesus veio buscá-lo aqui. Então, olha só, o Jorge, para outros irmãos, parecia um incômodo, né? Eles não queriam por perto. Mas não era um espírito qualquer de moral inferior. Muito bem. Então, olha só, o abismo lá da parábola que Abraão fala, olha, não é possível. Inclusive, não é possível Lázaro descer aí, porque você já colheu o que você tinha que colher na vida, agora o Lázaro está colhendo aqui o benefício do que ele suportou na terra. E ele diz assim, ademais, ele diz, né, tem um grande abismo entre nós e vós. Esse abismo, ele simboliza essa distância moral que tinha entre o mal rico e Lázaro. Era uma distância moral muito grande. É interessante, que aí o Sayão traz isso lá nas elucidações evangélicas, né? Ele traz que esse abismo significa essa distância moral entre o espírito Lázaro e o espírito mal rico. Quanto que eles estavam distantes moralmente. Por isso Lázaro conseguia já ser resignado na sua provação na encarnação que esteve. Miserável, né? Enquanto o mal rico não soube aproveitar a oportunidade para o trabalho. E aí, o abismo, então, nessa parábola, ele é também um estado de consciência. Não é um lugar físico, mas é um estado de consciência entre o rico e o estado de consciência de Lázaro. Não existe condenação eterna. Como eu disse, existe aprendizado. A gente sempre está aprendendo. E oportunidades. As oportunidades sempre vêm, né? Bom, então, olha só, Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele traz esse trecho aqui pra gente. Ó. Todos os homens, desde o mais altamente colocado até o mais miserável, são construídos da mesma argila. São iguais. E a gente nasce simples e ignorante. Revestidos de andrajos ou de suntuosos hábitos. Os seus corpos são animados por espíritos da mesma origem. E todos reunir-se-ão na vida futura. Aí olha a observação que o Leon Denis faz, né? Aí somente o valor moral é o que o distingue um do outro. O que o Leon Denis está dizendo? Todos nós somos iguais, somos espíritos da mesma origem, somos seres da mesma importância. O que nos distingue um dos outros, é o que distingue o mal rico de Lázaro, é
o progresso moral de Lázaro. O que distingue um ser humano do outro, apenas o progresso moral, a elevação moral. É isso que distingue uns dos outros. E aí, muitas vezes, da gente, por exemplo, conseguir compreender, porque pessoas que estão em situações tão simples, tão simplórias, em casinhas tão simples, onde a gente olha, não tem quase nada, olha para o fogão, não tem quase nada, só o básico, mas vive com tanta alegria e felicidade. Enquanto que outras que estão em lugares suntuosos vivem com tanta tristeza e solidão. A diferença, os dois são iguais, encontrarão na vida futura. A diferença é a elevação moral. E é claro que a gente não vai romantizar a pobreza, não é isso que a parábola está trazendo para a gente. É só para a gente entender que essas colocações sociais, elas são provações. E a forma como a gente lida com ela é que vai nos colocar em mais adiantamento ou não. É claro que nós não podemos ficar como um mau rico indiferente a essas questões, né, gente? Lógico que não. A gente vai continuar lutando por igualdade social para todo mundo, para que todo mundo tenha o básico em casa, tenha que comer. Não é isso que a parábola está trazendo para a gente. É só para a gente entender que, e mais, é bem importante entender que nem todo, inclusive, a gente tem lá nas ilustrações do Evangelho, Saião, ele fala que o Lázaro, ele não é porque existem pessoas que estão em situação de miséria, mas são extremamente orgulhosas, donas de donas de atitudes de muita vaidade e egoísmo. Que a gente também não vai romantizar que toda pessoa que vive em situação de pobreza, de miséria, são pessoas tranquilas e que vão receber a gente sorridente. Não é isso, não é nem isso que a gente está colocando aqui, e nem que as pessoas que são ricas são maus, ruins, né, perversos. Não é essa a questão. De novo, não é o dinheiro, é o indivíduo. São as atitudes individuais de cada um. Certo? Muito bem. Aí, em elucidações evangélicas, o Saião traz essa análise lá sobre a parábola, né? Acode-lhe então a mente pedir que fossem avisados do que ia acontecer aos irmãos que ele deixara na terra. O mau rico, então há um abismo entre a gente, eu não posso ir para aí, nem Lázaro pode vir aqui para amenizar a minha sede. E é muito legal que ele fala, inclusive, assim, ó, que aquela água que ele queria era fantasiosa. Não ia aplacar a dor da consciência dele. Não tinha o que Lázaro podia fazer por ele, porque quem tinha que fazer por ele era ele. Lázaro não ia conseguir ajudá-lo, mesmo que Lázaro fosse lá, colocar água na boca dele, simbolicamente, lógico, né? Isso não aplacaria a sede e a angústia, porque ele estava se debatendo com ele mesmo. Então, ele tinha que se resolver. É ele que tinha que encontrar o caminho do consolo. Mas aí ele diz o seguinte, então, aí ele pede, então pelo menos, pai Abraão, mande que Lázaro vá lá avisar os meus irmãos sobre essa situação. Aí ele diz então, a hipótese desse pedido é formulada na parábola, mostra aí ser real a crença na comunicabilidade dos mortos com os vivos. Crença que de fato era corrente entre os judeus. Eles acreditavam que os mortos poderiam vir conversar com os vivos. E aí ele continua dizendo, né, que esse pedido do mau rico ali também indica que ele já estava começando a entender e queria praticar alguma atitude boa, que era tentar avisar os parentes de que aquilo não, o que eles estavam fazendo, a forma como eles estavam vivendo, não era o caminho adequado para encontrar sossego, paz e consolo depois da morte. Então ele pede, né, que Lázaro vá avisar. E aí Abraão então exorta o seguinte: eles têm Moisés e os profetas. Você já tem mensagem suficiente, já tem lá pessoas para dizer. E aí diz assim,
Emmanuel, aqui no Pão Nosso, a mensagem que a Neuza leu lá no último parágrafo da mensagem, o Emmanuel, vocês viram, quem estava aqui no início viu a mensagem do Emmanuel fazendo também reflexões sobre essa parábola, ele diz o seguinte, inclusive no parágrafo anterior diz assim, ó, não alegueis estarem cegos por não saberem, não terem informação. Ou seja, a gente não pode alegar nossa cegueira, justificar nossa cegueira com a ausência de informação nesse plano terreno sobre o caminho que a gente deve seguir. Emmanuel traz isso, né? A gente não pode alegar isso, a gente já tem informação suficiente. A gente já tem o Moisés e os profetas, a gente já tem a doutrina, já tem a mensagem do Cristo hoje, né? E olha só, aí o Emmanuel fala assim, ó, o mundo está repleto de mensagens e de emissários. Há milênios, olha que interessante, há milênios essa mensagem vem sendo reforçada. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura. Ou seja, o problema não está, porque o meu ente querido não veio me dizer aqui pessoalmente que lá no plano espiritual é assim, porque a gente é cheio de pavulagem, como nós paraenses dizendo, né? A gente quer que venha dizer para nós, né? Porque nós somos muito escolhidos. Então, ninguém veio me dizer, então não é verdade, né? Não é. E ele está dizendo assim, não tem como atender. Não existe uma verdade única para cada indivíduo. Mas o problema está onde? Na deliberação de cada homem. Quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. E aí Emmanuel nos diz o seguinte, gente, o problema não está na falta de mensagem. Não adianta você ficar se achando que vai chegar um espírito para você é o escolhido, venha para a luz. Não, não vai ter isso. A mensagem está dita há milênios. O que basta é nós, olha lá o que está dizendo, deliberarmos. Ou seja, entendermos, finalmente praticarmos o caminho que deve ser seguido, porque a mensagem já está nos dito, né? Então, atualizando a parábola, que já acabou meu tempo, quem é Lázaro na nossa sociedade hoje? A gente tem muitos Lázaros por aí, que são resignados, humildes, que estão esquecidos, que estão sendo subestimados, que são tratados com indiferença, mas seguem o seu caminho, o seu valor. Exemplos contemporâneos de problemas que nós olhamos e muitas vezes tratamos com indiferença. A desigualdade social, a fome, racismo, a exclusão, a indiferença cotidiana, porque a indiferença cotidiana, inclusive, gente, consiste assim, ó, você vê aquela pessoa, você observa e vê que, essa pessoa não vai trazer nenhuma vantagem para mim, então eu não vou dar importância para ela. Ela não é uma pessoa socialmente aceita, não é bem colocada, não é popular, não tem poder, então, aí a gente trata com indiferença, né? O egoísmo é uma das maiores chagas morais da humanidade. Quem disse isso? Jesus. E os Espíritos repetem constantemente isso para nós, há milênios. Caridade não é só dar as coisas. Caridade também é ver o outro. Porque a caridade, lembra, não é só financeira, não é material, ela é moral. E ver o outro não é só ver aquela pessoa que está ali pedindo ajuda, uma mãezinha que vem atrás da gente aqui pegar uma sopa, uma criança carente que precisa de material escolar, não. E ver o outro é ver, inclusive, os nossos companheiros de caminhada lá dentro da nossa casa, na nossa família, é ver mesmo. Os nossos companheiros de trabalho, no supermercado, é olhar
A gente não olha mais para as pessoas, a gente vive numa vida tão corrida, tão cheia de atividades diversas que nos destoam e nos tiram a atenção de ver o outro, de conversar, de dar um bom dia de verdade. Dar um bom dia é ver o outro. Você está bem é ver o outro, tirar um tempo para ouvir o seu fulano, que é o porteiro lá do trabalho que eu chego. Isso é ver o outro, é escutar. Até aquela pessoa mais rica, que é seu vizinho, que trabalha com você, tem muito poder, está numa posição social muito bem privilegiada, também é ver essa pessoa, porque essa pessoa também tem várias mazelas e misérias íntimas, e às vezes precisam só de um olhar, de uma escuta. Então, é isso, né, também. E por fim, o Espiritismo, então, é um convite. Essa parábola é um convite para nós, de novo, né? O Espiritismo, como doutrina, ela é uma doutrina do autoconhecimento e da responsabilidade pelos nossos atos. E aí, a pergunta que eu deixo para a gente, para nós nos examinarmos, como Santo Agostinho nos propõe, fazermos isso todos os dias, né? Como eu tenho usado meus recursos, diversos recursos, lembra que não é só recurso financeiro, porque é fácil eu só vir e dar o dinheiro. Não é mais fácil? A nossa vida corrida é muito mais simples, né, gente? A gente dá o dinheiro, ai meu Deus, deixa que o público cuida de tudo, eu dou o dinheiro aí pro público que ele vai resolver tudo. No centro que ele está com mais tempo. É muito fácil. Mas Jesus nos faz um chamado a milênios. Não é só dinheiro. O que nós estamos fazendo com o nosso recurso? Ó, tempo, afeto, conhecimento, inclusive. Também é uma grande riqueza, conhecimento. Nosso conhecimento tem servido para ajudar outras pessoas. Mas exemplo que eu vou dar para vocês. Tem professores voluntários no cursinho chamado Avante aqui na UEP. Eles aprovaram muitos alunos de baixa renda. Essas pessoas voluntárias, que são alunos da UEP, que vão lá dar aula, eles estão fazendo uma grande contribuição de um recurso importantíssimo deles, conhecimento. Para esses jovens que não teriam condição de passarem sozinhos. E hoje saiu um listão aí de várias aprovações em ótimas universidades. E eles devem estar muito felizes, né, com essas conquistas. É um exemplo de uso do recurso. A Amanda aqui com as crianças, agora mesmo, a gente veio fazer a rematrícula e as mães tudo dizendo, algumas mães dos alunos que participaram, né? Ah, meu filho sabe ler, estava com tanta dificuldade, agora está sabendo ler, passou de ano, cadê a tia Amanda? É um exemplo, né, de uso do recurso do conhecimento para contribuir com alguém. Tirar um pouco do tempo, que ela já trabalhava o dia todo, vinha direto da escola para cá, ficar aqui até 9 da noite, ensinando as crianças que são bem sapequinhas, né, a aprender a ler e escrever. É um exemplo. Então, quando a gente fala de recurso, não é só recurso financeiro. Às vezes você não precisa dar nenhum centavo. Só você vir bem aqui, abrir o centro, olhar a estrutura se está boa, se precisa de capinar, limpar, já ajuda, né, público? Já ajuda muito, né, público? Ver se o banheiro está quebrado de novo, né, público? Já ajuda muito. É isso, né? E isso não é só aqui no centro espírita, não precisa ser no centro espírita, pode ser em qualquer lugar, né? Então, pequenas atitudes transformadoras. Quais são? A escuta, a empatia, a partilha, o compromisso com o bem comum, com o bem-estar dos outros, não só o seu. Ah, eu vou aqui no meu carro maravilhoso, vou passar o sinal vermelho porque eu estou com pressa e preciso chegar. E o bem coletivo precisa ser considerado. Isso também é fazer uso do seu recurso para o bem. Quando você faz uma atitude dessa, quando você se coloca acima dos outros, você vai colher. Todos nós colheremos. Isso não é castigo. É lei de causa e efeito. Muito bem. É isso. Então é isso. Jesus não acusa, ele educa com a sua parábola. E Jesus, ele nos traz a parábola para nos chamar para o despertar antes do desencarne. Essa é a questão, né? Muito bem. Não dá mais tempo de falar nada, porque eu já passei 5 minutos e essa é a referência. É isso.
Eu vou chamar a Marluz para vir fazer a prece. Pode ir, Marluz. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer belas palavras que nos foram trazidas hoje à noite, né, para nos chamar mais uma vez a nossa pesquisa interior, que cada um de nós somos, né, o convite maravilhoso de refletir, buscar o nosso interior para o melhor de cada um de nós. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, companheiro de todas as horas. Agradecer, Senhor, por cada cadinho, por cada momento que aqui somos chamados ao trabalho, à charrua, ao crescimento interior. Obrigada, Pai, por essa casa de luz, esse pontinho, esse ponto de luz que temos no planeta, que temos em Marabá, que temos no bairro Amapá, que nos conclamam a atividades que muitas vezes vai tocar no nosso íntimo, como foi bem dito para nossa irmã. O trabalho, a conquista da moral de cada um. Obrigada, Pai, por tantas vezes sermos chamados a esse trabalho bendito, para laborear nosso interior. Obrigada, Pai, pelo início da semana. Obrigada pela semana que se passou. Obrigada, Senhor, pela noite que se adentra. Porque agora, realmente, no retorno aos nossos lares e entrada da noite, é que somos mesmo, é que seremos mesmos estarmos chamados ao trabalho verdadeiro. Com o outro lá dentro da nossa casa, um transeunte, colega de trabalho, enfim, conosco mesmo, o nosso interior, o nosso crescimento. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por este momento sublime de crescimento. Fique conosco hoje sempre e passemos a segunda parte do nosso trabalho da noite, que é o passe. Convidamos a todos que assim seja.